O diabo não vai submeter você. Você não vai conseguir degladiar, lutar no mundo espiritual e vencer de uma forma satisfatória se você não se consagrar. Jesus disse para os discípulos: sabe por que vocês oraram e os demônios não saíram? Porque a casta de demônios que só sai com jejum em coração. E quando o crente velho está dentro da igreja, não jejua mais, não jejua, não se consagra mais, não ora mais como deveria orar. Eu gosto de orar na hora que ninguém está vendo, mas somente o meu Senhor está vendo. Quando você estiver orando, não fica querendo mostrar para o fulano e beltrano o que você está fazendo, não. Faça para o Senhor, e em segredo Deus vai te abençoar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 7. A partir do versículo 14, desculpe. Apocalipse 3, 14. Quem encontrou, diga amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Se, pois, diligente, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Os irmãos, pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de um texto e um texto muito conhecido, mas muito relevante para os nossos dias, porque ao passo que a palavra do Senhor se cumpre, o avanço e a multiplicação da iniquidade também tem se aumentado. E um dos sinais da vinda do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, é a apostasia. E vocês são muito bem informados a saberem o que tem acontecido nos últimos tempos, no tocante às informações negativas que o Evangelho tem tido nos últimos dias, nos últimos meses e nos anos anteriores. Porque o escândalo só tem aumentado e a pregação genuína do Evangelho tem desaparecido.
A maioria dos púlpitos não estão preocupados com a condição saudável espiritual do que a igreja realmente precisa, mas estão preocupados em manter assim o número aumentando a cada dia mais, criando performances novas metodologias para poder atrair o povo a um segmento que tem nome de igreja, mas a maioria somente tem nome de igreja, mas não é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos essa leitura neste livro das Revelações, principalmente a carta que foi endereçada à igreja de Laodiceia, nós observamos que o Senhor, ele não enalteceu, ele não citou nenhum ponto positivo. Mas aqui o Senhor Jesus, ele demonstra uma repulsa por essa igreja. Essa igreja não foi reprovada porque a sua doutrina estava desviada. Ela não foi reprovada porque não estava prosperando ou por qualquer outro tipo de motivo que a maioria aplaude hoje. Mas é uma igreja que o Senhor Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Uma igreja que aparentemente era uma igreja próspera, doutrinária, uma igreja que se gabava de ser um povo próspero, endinheirado, uma igreja onde a maioria das pessoas mais influentes da sociedade faziam parte. Os empresários mais renomados e conhecidos da sociedade faziam questão de ser membro dessa igreja. Porque Éfeso, assim como outras cidades, eram prósperas em muitas situações, em muitos quesitos. E Laodiceia também não era diferente. O único ponto negativo dessa cidade, porque não havia água fresca, água boa para se tomar. Então ela vinha de 30 a 40 quilômetros de distância através de arquedutos. Então aqui o Senhor, ele disse para aquele povo que o motivo era a mornidão. O motivo pela qual eles estavam sendo reprovados era a mornidão espiritual. A mornidão espiritual. E ele diz aqui: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Então aqui, meus amados irmãos, eu pretendo nesta noite somente trazer em meditação para o nosso coração, para nós fazermos uma avaliação da nossa própria vida, não ficar olhando somente o terreno do vizinho, ou pontuando pontos negativos ou positivos, mas fazermos uma avaliação da nossa própria vida. Como que tem sido, como nós temos conduzido a nossa própria vida espiritual? Você é reconhecido e reconhecida nos céus como uma pessoa viva espiritualmente ou uma pessoa morta espiritualmente? Como que Deus, ele se manifesta quando nós nos colocamos de joelhos perante Ele? Será que o desejo dele é continuar nos ouvindo, ou o desejo dele é vomitar quando nós abrimos a nossa boca para falar com Ele? Porque é exatamente dentro dessa performance que o Senhor está falando. Quando o povo adorava, quando o povo prestava-lhe
entre aspas, o culto, o desejo de Deus era vomitar, dava náusea. Porque era um culto que não tinha a verdadeira essência. Não havia fervor na alma. Não havia desejo na alma de realmente buscar e invocar o Deus Todo-Poderoso. E será que muitos hoje não se enquadram dentro desse exemplo? Muitas das vezes nós cumprimos a nossa obrigação espiritual religiosa de estar pelo menos uma vez por semana no templo e adorando o Senhor, mas os demais dias da semana vivemos como se Deus não existisse. Oramos e falamos que as nossas orações, a maioria, infelizmente, parece um monólogo. Nós falamos, ou a maioria fala, mas não ouve o Espírito de Deus falar. O coração não tem pulsado pela presença do Senhor. E muitas pessoas, infelizmente, têm nome que são vivos, mas estão mortos. No livro de Isaías 53, o Senhor lhe disse: quem dará ouvido à minha pregação? A pregação, Deus ele tem falado através de mensageiros. Deus ele tem falado aos nossos corações, mas muitos não têm dado ouvidos à voz de Deus. Jesus ele disse: aqueles que ouvem a minha voz e aqueles que seguem as minhas instruções, são esses que são as minhas ovelhas. E aqui o Senhor lhe disse: por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é realmente uma pessoa morna? É uma pessoa que não é fria e não é quente. É um crente meio termo. É um crente que a sua religião é uma religião nominal. No campo da teologia eles dizem que é um ateísmo prático. Em tese, afirmam que Deus existe, mas na prática não existe. Na prática não existe. Professam: não, eu creio em Deus, acredito em Jesus, mas apenas palavras. Mas o comportamento e as nossas atitudes e as nossas devoções têm sido frias, apáticas. O nosso coração não tem fervido por desejo de Deus. E a maioria das vezes, nos altares é preciso de criar mecanismos e dispositivos para poder tentar criar certos relapsos de emoção no coração do povo. O que pode causar uma certa emoção? Vamos colocar um louvor bem agitado? Vamos falar, não pregando a palavra do jeito que tem que ser pregada, mas vamos usar alguns métodos humanos aqui para poder tentar trazer uma palavra motivadora, encorajadora. Mas tudo isso não passa de nada, porque a única coisa que pode realmente acender a nossa alma e nos conectarmos com o divino é nós estarmos diante do altar de Deus, inflamados pela presença dele. O Senhor Jesus está do lado de fora da sua vida ou do lado de dentro? Em toda a Escritura Sagrada, o Senhor sempre fez questão do templo que seja físico. O templo é o significado da presença de Deus. Havia templo, havia presença, havia manifestação, havia arca, havia ali a manifestação do Eterno na vida do povo. Jesus olhou para aquele templo que foi construído por Herodes o Grande, e os discípulos entusiasmados ali tentar mostrar para Jesus aquela obra tão linda que demorou 48 anos para ser construída, e de repente quando Jesus ele chega no templo e os discípulos esperando que Jesus ali aplaudisse aquela construção feita por mão de homens, Jesus lhe disse:
derruba tudo isso, em 3 dias eu levanto novamente. E eles não entenderam absolutamente nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que faz a diferença não é o templo físico. O que faz a diferença é a vida do adorador na minha presença. O que faz a diferença não é você estar dentro de um templo com paredes escuras ou brancas, ou adornada de ouro, ou até mesmo com pinturas de Leonardo da Vinci, ou Rafael, ou qualquer outro famoso pintor da antiga Renascença. Mas o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E Deus, Ele quer que nós construamos esse templo, dia após dia. E você sabe muito bem, quem tem a sua casa, sabe muito bem, você pode construir a sua casa ou até mesmo comprá-la, mas de tempo em tempo você precisa de reformá-la. Porque se você não reformar, a casa vai se deteriorando. E quanto mais tempo você demora para poder restaurá-la, mais caro fica. A sua vida espiritual não é diferente. Nós temos sempre estarmos atentos e fazendo certas correções no nosso templo, na nossa vida espiritual para com Deus. E não adianta querer administrar situações, porque quanto mais tempo você dar a você mesmo ou você mesma, mais difícil fica para você depois reconstruir uma nova história com o Senhor. Problemas na vida faz parte da vida daquele que busca o Senhor. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele não nos colocou neste mundo para nos ausentar de problemas, mas para colocar muitos problemas, não somente para nós, mas para todo homem enfrentar. Mas o Senhor também nos dá vitória sobre todos eles. Por isso, meus amados irmãos, precisamos de fazer uma pergunta para nós mesmos, como o próprio Davi, ele fez muitas vezes nos seus salmos. Por que você está abatido, minha alma? Por que você angustia dentro de mim? Precisamos de perguntar a nós mesmos, o que está acontecendo? Por que eu não estou orando como estava orando antes? Por que eu não estou buscando como buscava antes? O que está me impedindo a minha conexão? O que está atrasando a minha vida espiritual? Por que entra ano e sai ano, e muitas das vezes a nossa vida espiritual continua a mesma coisa, não evolui em nada, não cresce em nada? Porque todas as vezes que nós viemos no templo adorar o Senhor, Deus, Ele tem uma palavra, um código para você estar ali pensando, analisando e colocando em prática. Precisamos de estarmos construindo a nossa vida na presença do Eterno. Olha que coisa triste, uma igreja que Jesus disse: eu não estou aí dentro. Quando vocês prestam cultos, quando vocês trazem oferta na minha presença, eu tenho nojo, eu tenho relia, eu não suporto. É como se estivesse servindo a Deus, ao invés de um alimento agradável, um prato de comida estragada, dá náusea, vômito. É exatamente isso que o Senhor disse. E por esse motivo, Ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. E ainda dizes: estou rico. Ah, meu Deus. Tem gente que acha, principalmente essas igrejas que adotam, quase 100% das suas crenças na teologia da prosperidade, que há pessoas que acham que pelo fato de serem prósperas financeiramente é um sinal da aprovação de Deus na vida errada que Ele tem conduzido. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles diziam: estamos ricos. Deus, Ele disse: vocês dizem em seus corações, estamos ricos. Houve
dois grandes terremotos. Eu não quero falar pontualmente, que já essa mensagem eu já preguei outras vezes, e vocês já conhecem. Mas houve dois terremotos em 70 depois de Cristo, e várias cidades foram socorridas pelos romanos. Se eu não estiver enganado, foi Domiciano. Ele deu verbas para poder reconstruir cidades que foram afetadas pelo terremoto. Mas essa cidade, eles disseram assim: nós não queremos nenhuma ajuda parlamentar, nós não precisamos nenhuma ajuda do governo, nós temos muito dinheiro e muito ouro para reconstruir com o nosso próprio dinheiro. Nós somos autossuficientes. Soberbos. Eram soberbos. Eles diziam assim: ainda disse o Senhor, né? Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Olha só, há pessoas que acham que o evangelho é só para se beneficiar, não entender o teor do verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Então eles achavam que não precisavam mais de nada. Eu já tenho uma religião, já cumpro a minha obrigação, né? Não tem um feriado após o carnaval? Tem ou não tem? Então, o povo carnavalesco, adeptos à religião, o que eles fazem? Vão lá para as escolas de samba, pelo Sapucaí da vida, bebe, prostitui, comete todo tipo de atrocidades e loucuras babilônicas, e no outro dia, vamos rezar. Vamos jogar cinza sobre a nossa cabeça para nos purificar. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia! E aqui o Senhor disse: vocês dizem que estão ricos e nada precisam. Contudo, não conheces o que és miserável, digno de compaixão. Então o Senhor disse para eles: vocês não reconhecem. Irmão, a pior coisa que tem é a pessoa não reconhecer que precisa de ajuda. Tem muita gente que fala assim, pensa assim: essa palavra, o fulano tinha que estar na igreja hoje, a Beltrano tinha que estar aqui, ele tinha que estar aqui para ouvir. Mas a palavra nunca serve para ele, nunca serve, porque ele não consegue se ver dentro dessa situação. Charles Spurgeon dizia que a nossa vida, ou as nossas orações, não somente tem que ser contínuas, e a nossa vida é parecida, principalmente o nosso caráter. Ele tem que ser modulado, trabalhado por Deus, e cada vez que nós oramos e buscamos a face de Deus, como é que chama quando você abre aquela cebola, aquela camada vai saindo, né? Então, as nossas camadas vão sendo removidas a ponto que nós reconhecemos que realmente nós necessitamos de mudança e transformação, até chegarmos ao dia perfeito. Amém? Então aqui o Senhor disse: vocês não reconhecem que é miserável, digno de compaixão. Então o que eu entendo aqui? Eu entendo uma coisa muito simples, que para Deus, rico não é aquele que tem dinheiro, rico é aquele que tem Deus no seu coração. Às vezes o indivíduo não tem tudo o que gostaria de ter, e às vezes, como dizia também um dos puritanos, ele dizia sobre a providência divina. Há situações que nós enfrentamos na nossa vida, dizia esse puritano. Ele dizia que tudo é providência de Deus, até certos confortos e certas coisas que nós poderíamos ter e nós não temos, tudo isso é providência. Tem coisas que vêm na vida de certos indivíduos que às vezes te afastam da presença. Não é todo mundo que está preparado para poder adquirir, possuir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pouquíssimas pessoas são escolhidas e Deus lhe dá. Por quê? Aquele que tem a capacitação dada pelo divino,
Esse Deus, ele acrescenta cada vez mais. Mas nós não podemos ficar questionando por que nós não temos, ou por que nós ainda não possuímos tudo isso, porque se nós estivéssemos na condição daquela pessoa, nós também não nos suportaríamos a mantermos diante da humildade e da simplicidade a qual Cristo ele deseja que nós estejamos. Por isso que ele disse que aquele povo se gabava, era um povo arrogante. E aqui o Senhor disse, digno de compaixão, pobre. Já pensou? Aquele povo se considerava rico. E ele diz cego. Cego. Eles eram cegos espiritualmente. Eles não conseguiam ver. Irmãos, vocês têm visto quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas nos nossos dias atuais? Quantas pessoas? E quanta repercussão, se a pessoa começa a profetizar, começa a entregar a revelação, as pessoas vão às multidões. Não importa se é de Deus, eu não quero nem saber. Sabe? Pessoas cegas espiritualmente, não há nenhum discernimento espiritual. Não há. E aquele povo era cego espiritualmente. E eles fabricavam um colírio, e eles eram especialistas, né? Na área de oftal, em toda a região, em toda a província. Pessoas de várias partes do império iam fazer tratamento lá, tratamento de vista. Eles fabricavam um antigo conhecido pó frígio, que curava cegueira. E Jesus ele falou na linguagem para que eles pudessem enxergar, porque eram tão cegos, que Jesus tinha que falar de uma forma bem didática. Né? Cegos espiritualmente. Tem pessoas que não percebem a ação do inimigo. Pessoas que não têm discernimento de nada. Irmãos, você tem que estar firme com Jesus, e estar com o seu coração firme e focado no Senhor da glória. Porque o inimigo, eu acredito que ele bem é assíduo nas igrejas. Ele é mais assíduo do que muitos de nós aqui. Eu acredito que ele não falta muitos cultos, não. Ele está muito presente. E você pode observar quantas pessoas ele tira da igreja por motivos tão insignificantes e tão banais. E as pessoas não têm discernimento. As pessoas são cegas espiritualmente. O inimigo, apenas com uma palavrinha, apenas com uma sugestão, ele desanda a vida da pessoa e ele se perde completamente. Por quê? Não há discernimento, não há sabedoria, não há. Porque é cego, né? E aqui o Senhor disse, está nu. Que coisa? Está nu espiritualmente. Eu não consigo ver, nem você ver a mim, mas nós que estamos debaixo da graça de Deus, nós temos uma vestimenta espiritual. E no entanto, essa vestimenta espiritual é de suma importância, indispensável para que você possa entrar no céu naquele grande dia. Quem está me entendendo? Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Amém? Eles vão buscar lá. Ah lá, são rápidos, hein? Bem-aventurados todos que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. E eles não tinham essas vestimentas espirituais. Não tinham. Por quê? Eles não estavam debaixo do sacerdócio de Cristo. Eles achavam que eles eram muito autossuficientes, soberbos, altivos. Eu não preciso de Deus, sou rico, tenho inteligência, tenho capacidade. Você já ouviu gente falar assim? Eu que não levanto 5 da manhã para trabalhar não, se Deus me dá alguma coisa. Eu que não uso toda a minha sabedoria, já li tantos livros de economia, administração.
economia financeira, e é por isso que eu prospero, porque eu dedico, eu invisto, eu faço isso e aquilo. As pessoas não dão glória a Deus. Aí o que a Bíblia diz com relação a esse tipo de pessoa? No livro de Eclesiastes diz assim, Deus ele disse, eu permito que muitos prosperem, porque quem dá o dom e o talento é o Senhor. Mas Deus não permite que essas tais pessoas usufruem daquilo que conquistaram. Tem coisa pior do que essa? Eu ouvi num noticiário ontem que o 5º homem mais rico do planeta aposentou com 94 anos de idade. O que o senhor quer dizer com isso? Nada, só pense. 5º. Vai usufruir o quê? A vida inteira trabalhando, a vida inteira estudando gráficos, a vida inteira estudando bolsa de valores, investimentos, a vida inteira levantando cedo, trabalhando como escravo, e o desejo de ganhar cada vez mais dinheiro. A esposa dele, antes de morrer, ela tinha um desejo no coração e falava com ele, Buffett, doa um pouco da nossa riqueza, vamos ajudar os pobres. Ela gostava de fazer trabalho de filantropia. E ele, duro de coração, nada. E de repente ela morreu. Depois da morte dela, ele doou 30 ou 40 bilhões da sua fortuna, achando que talvez ela estaria vendo, né? O que você tiver que fazer, faça em vida. Amém? Porque morreu, segue-se o juízo. Então, aquele povo era um povo rico, próspero, era um povo que se gabavam de ter empresas têxteis, chamada antiga lã negra. Eles eram especialistas nessa lã, comercializavam e vendiam para várias partes do mundo. E Jesus ele falou o quê? Na linguagem deles, vocês se gabam de ter todo o mecanismo, toda a estrutura para vocês fabricarem a melhor roupa, do melhor pano, do melhor linho, mas vocês estão nu espiritualmente. Nu. Lembra quando Adão pecou no paraíso? Havia uma roupa espiritual, mas quando ele pecou, ele viu o quê? A sua nudez. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, está agora à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E quando estamos debaixo do seu sacerdócio, entregamos a nossa vida completamente a Ele, o que ele fez? Ele integralizou, ele uniu, ele desfez a inimizade de Deus para com nós, com o homem. Hoje nós somos amigos de Deus através de Cristo. Ele que foi essa ponte de reconciliação. E quando nós fazemos parte dessa reconciliação divina, Ele também nos proporciona o que, dentro da parábola do filho pródigo, o que o pródigo recebeu. O que ele recebeu? Vestes brancas, anel no dedo, sandália nos pés. Anel no dedo, símbolo de realeza. Roupas brancas, símbolo de justificação. Sandália nos pés, significa que você não é mais escravo do pecado, mas você é livre pelo sangue do Cordeiro eterno. Amém? Quem é livre através do sangue do Cordeiro, diga glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, buscar mais o Senhor. Estamos aí com a nossa consagração semanal. Mas para que consagrar na quinta? É porque você não consagra na segunda, nem na terça, nem na quarta. É um dia que nós escolhemos. Eu não estou de acordo com quinta, então jejue qual dia que você quiser, mas jejue. Não brigue comigo por causa disso, mas escolha um dia e consagre. Esse é o dia que nós escolhemos para consagrar.
Para que eu devo jejuar? Quem jejua tem pressa de ver a intervenção de Deus na sua própria vida. Quem jejua está buscando poder. Irmão, não tem poder sem jejum. O diabo não vai submeter você. Você não vai conseguir degladiar, lutar no mundo espiritual e vencer de uma forma satisfatória se você não se consagrar. Jesus disse para os discípulos: sabe por que vocês oraram e os demônios não saíram? Porque a casta de demônios que só sai com jejum em coração. E quando o crente velho está dentro da igreja, não jejua mais. Não jejua, não se consagra mais. Não ora mais como deveria orar. Eu gosto de orar na hora que ninguém está vendo. Mas somente o meu Senhor está vendo. Quando você estiver orando, não fica querendo mostrar para o fulano e beltrano o que você está fazendo, não. Faça para o Senhor. E em segredo Deus vai te abençoar. Não faça como os fariseus, que em praças públicas levantadas as suas mãos, as suas franjas, e começavam: ó Deus Todo-Poderoso, ó que lindo, hein? Até hoje lá em Jerusalém, aqueles judeus com seus chapéus e tranças ficam orando de frente para o muro da lamentação. Tudo bem, que Deus o ouça. Mas Jesus disse: se você te entrar para dentro do teu quarto e falar comigo, eu também ouço. Amém? Que nós possamos voltar novamente ao campo da oração. Por que você tem se sentido tão fraco? E tem sofrido tantos ataques espirituais? Tem hora que você está firme, um louvor te restaura, mas 2 horas depois você está pensando em desistir de novo. Você vem no culto e recebe uma carga de motivação, mas no dia amanhã você já começa a perder aquela... É como um saquetel furado. Por quê? Você não tem mantido a sua salvação, e nós temos que manter a nossa salvação. Amém? Tem que manter. Pastor, como que eu vou manter a minha salvação? Através de uma vida de busca e consagração. Amém? Como que você vai se preservar dos ataques de dia e de noite que nós enfrentamos? Como que você vai enfrentar os embates da vida? Como que você vai enfrentar os problemas internos e externos? Se você não estiver bem resistente, bem forte